empresários poderia ser menor, principalmente quando se leva em conta que o primeiro semestre foi ruim. E lembraram também que as eleições deixam muitas dúvidas na cabeça de quem precisa gerir um negócio. O estudo ainda mostrou que praticamente metade dos empresários precisou fazer cortes no orçamento nos últimos meses. Por exemplo, a demissão de funcionários. Enquanto a boa notícia para o segundo semestre é que apenas 6% das companhias devem cortar o número de trabalhadores. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. CYK 723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Olá, muito bom dia, você ouvinte da Nova Difusora M 1540. Estamos começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, um programa produzido e apresentado por integrantes do Centro Universitário Fiel Unifiel. Hoje na técnica nós temos o Domingos José, lá na supervisão o Miguel Jacques, a Raquel Duarte na produção dos textos. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Com a apresentação minha, Júlio Rezende, vamos falar sobre a inclusão das pessoas que têm deficiência no mercado de trabalho. Conosco aqui nós temos o Carlos Aparício Clemente, mais conhecido como Clemente, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, coordenador do Espaço da Cidadania e ativista no movimento pela inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Muito bom dia, Clemente, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade de, mais uma vez, mostrar que a inclusão é possível estar em todos os locais da sociedade, mas particularmente no mundo do trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Clemente. Seja bem-vindo também o Alexandro Ferreira da Silva, o Alexandro, né? Dirigente também do Sindicato dos Metalúrgicos, que é secretário de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Força Sindical de São Paulo. Muito bom dia, seja bem-vindo, Alexandro. Bom dia, Júlio Rezende. Bom dia a todos os ouvintes do programa Unifiel 60 Minutos e ouvintes da Rádio Nova Difusora. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. É isso aí, ouvinte. Esse assunto eu acho que é de extrema importância para a nossa sociedade, quando a gente já começa a falar que a sociedade ela precisa ser mais humanizada, ela precisa tratar melhor os seus pares, que a sociedade precisa ter mais convivência, precisa, vamos assim dizer, perdoar mais os outros, precisa estar mais atento às questões, fazer bem ao seu próximo. Você que quer participar conosco, pode ligar aqui para o 3681 1134, fazer sua pergunta para os nossos participantes, dar a sua opinião. Ou também estamos no Facebook, isso mesmo, estamos sendo televisionados pelo Facebook. Tem uma câmera aqui no nosso estúdio, então você pode ir lá no Facebook/Unifiel e pode nos assistir aqui, nós estamos ao vivo no Facebook. Bem, falando sobre, então, inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu tenho aqui uma lei, eu quero ler aqui para vocês a lei, e aí vocês comentem essa lei para mim, por gentileza. A Lei 13.146 de 2015, Alexandre, é uma lei nacional essa? A 13.146, que diz o seguinte: a pessoa com deficiência é aquela que tem algum tipo de limitação de longo prazo que pode gerar obstáculos na sua participação social nas mesmas condições que as outras pessoas. Esses obstáculos, porém, são derivados de barreiras que podem ser físicas, sensoriais, mentais ou intelectuais, que dificultem a inserção das pessoas com deficiência na educação, no trabalho, na saúde, na comunicação, entre outros aspectos da vida da pessoa. Como é que está a legislação de proteção às pessoas com deficiência hoje, Alexandre? Ótima pergunta. Primeiro é importante a gente destacar que no Brasil a gente tem várias legislações acerca desse tema, do tema que trata da pessoa com deficiência, dos temas das inclusões sociais, temas de acessibilidade, bom, enfim, legislação não falta no nosso país.
Faltam ser cumpridas, vamos dizer assim? Exatamente. Faltam serem cumpridas e faltam as pessoas terem atitudes inclusivas. Uhum. Né? Essa lei especificamente, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem destacar a necessidade para que as pessoas elas participem da sociedade como um todo. Uhum. Né? Ao que pese ela denominar especificamente aí as formas de deficiência, o principal objetivo da legislação é justamente fazer com que a sociedade desperte o interesse em praticar a inclusão social. Uhum. Essa é a principal finalidade. Uhum. Isso permite, Pois não, Clemente. a Lei Brasileira da Inclusão, a lei atual, né, que existe no Brasil, Uhum. ela foi sancionada em julho de 2015, né, então ela já Uhum. ultrapassou 3 anos. Ela prevê mudanças importantes para que todas as pessoas com deficiência possam participar de fato da sociedade, mas ela tinha algumas coisas interessantes que não foram regulamentadas até agora, particularmente no mundo do trabalho, né? Porque ela prevê que as pessoas com deficiência que vão para o mercado de trabalho e recebem algum benefício assistencial do governo, passem a receber de forma permanente o auxílio inclusão. Auxílio inclusão. Inclusão, Uhum. que estava na lei, que era o quê? A pessoa precisa, tem gastos adicionais para manter uma prótese, para manter uma cadeira de rodas, para manter uma situação de melhorar a sua condição de deficiência, então até um gasto por isso. Agora, Clemente, só Oi. me permite uma pergunta aqui. Só se ela estiver incluída no mercado de trabalho. Não, a ideia é a ideia da lei, é isso, Uhum. no trabalho. No porque, trabalho. porque, no geral, nós temos no Brasil um grupo, assim, em idade de trabalhar, nós temos 31 milhões de pessoas com deficiência. Poxa Hoje, vida, 31 milhões. pessoas que têm idades de 15 a 64 anos com deficiência são 31 milhões de pessoas. Tá? Pessoas com... Olha assim, o potencial. 31 milhões de pessoas. Com deficiências severas, mais difícil. A pessoa, por exemplo, a pessoa é cega, não consegue enxergar, a pessoa não consegue ouvir, né? Surda mesmo. Não consegue se locomover ou tem grande dificuldade. Só nesse grupo de pessoas tem 9 milhões e 300 mil pessoas no país. Então, o número é muito grande. Quando a gente olha a escolaridade dessas pessoas, são dados de censo demográfico brasileiro, tá? Do último censo. Quando a gente olha a escolaridade, fala, caramba, essas pessoas com deficiência, 2 milhões e 800 mil pessoas têm ensino superior completo. 7 milhões e 400 mil pessoas têm ensino médio completo. Quer dizer, então nós temos um universo de mais de 10 milhões de pessoas com deficiência, com ensino médio ou mais, exatamente o que o mercado de trabalho precisa. Então, quando veio a Lei Brasileira da Inclusão, se quis encontrar uma solução, tá? Eu acompanhei o debate na época com a deputada Mária Gabrilli, se queria encontrar uma solução para que a pessoa que recebesse algum benefício assistencial, que é o chamado benefício de prestação continuada, então é assistencial, de alguma maneira aquele benefício virasse o auxílio inclusão. Certo. Porque aí a pessoa vai para o mercado de trabalho, mas continua a receber um benefício permanente, porque até então, até o momento da lei, e isso vale até hoje por falta de regulamentação, a pessoa vai para o mercado de trabalho e perde o benefício esse benefício assistencial. Não pode, os dois benefícios não podem andar juntos. E ela fez uma proposta de resolver essa questão e transformar quem recebe valores de forma assistencial, receber de forma previdenciária, porque aí contribui, de fato, tanto para o trabalho, mas também contribui para impostos, para a previdência social, e toda a sociedade ganha. Até hoje não foi regulamentado. Não conseguimos regulamentar. Não. O país não conseguiu. O Congresso não regulamentou isso ainda. Não regulamentou, e é importante para o mundo do trabalho. Tanto é que agora
quando se comemorou o 27º aniversário da Lei de Cotas, a lei é de 1991, um dos pontos que foram levantados, um evento com mais de 1.000 pessoas, foi esse, e aí o Alex estava lá. Uhum. Pois não, Alex. Exatamente. A Lei Brasileira de Inclusão, ela foi sancionada em 2015, mas efetivamente a sua aplicabilidade ela começou a ter vigência em 2016. E vários pontos dessa legislação ainda não foram regulamentados. É necessário fazer uma regulamentação. Dentre os pontos, esse que o Carlos Aparício Clemente destacou. Nós comemoramos, no último dia 24 de julho, 27 anos da Lei de Cotas. Né? E ao que pese ter passado 27 anos, a Lei de Cotas ela cita que para empresas com 100 ou mais empregados, ela tenha obrigatoriamente a contratação de pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários. No aniversário da Lei de Cotas, que aconteceu aqui no Parque do Ibirapuera, e participaram mais de 700 pessoas, tem um dado muito importante que a gente destacou na carta que foi apresentada. No Brasil, empregados, nós temos 418 mil pessoas com deficiência. Isso representa menos que 1% do total de pessoas empregadas no país. Então, esses dados expressam claramente que o Brasil está caminhando, mas está caminhando timidamente para que efetivamente nós tenhamos uma inclusão social plena. Quer dizer, muito se comenta muito, muitas vezes a mídia acaba exagerando nos comentários, olha, ele vai lá e mostra o cadeirante não podendo passar na calçada, isso, aquilo, mas efetivamente nós não conseguimos proteger essas pessoas, a sociedade não está dando guarida ainda às pessoas com deficiência da forma que elas mereceriam. Eu queria só comentar com o nosso ouvinte o seguinte: você que está aí pensando ainda em quem que você vai votar para o Congresso, não estou dizendo presidente, governador não, mas para o Congresso, que é quem tem o dever de aprovar as leis, de regulamentar, de fazer uma série de questões junto à sociedade. Pergunte para o seu candidato lá se ele tem intenção de participar desse debate. Não é isso, Clemente? Pergunte, porque é ele que vai movimentar isso, gente. As pessoas com deficiência, 1 a cada 4 brasileiros tem alguma deficiência. Esse é o resultado do censo demográfico. Nosso censo de 1 a cada 4 brasileiros. 23,9% da população brasileira tem alguma deficiência. 23,9%, que dá basicamente 1 a cada 4 pessoas, em todas as idades. Quer dizer, então, isto é um contingente populacional enorme, no sentido de movimentar a economia, movimenta a economia do ponto de vista de compra, venda, mas movimenta demais o mercado de trabalho. Inclusive, parte deste mercado de trabalho voltado para produtos para pessoas com deficiência. No mundo inteiro. Aqui no Brasil inteiro. É 1 a cada 4 pessoas. No mundo é 15% da população mundial tem alguma deficiência, o que levou a Organização Mundial de Saúde a fazer um estudo internacional, mostrar saídas para fazer um aproveitamento desse contingente populacional. Nós aqui, o percentual é maior que a média mundial. Quer dizer, e estamos desprezando inteligências, né? Porque o Alex falou, tem 418 mil pessoas trabalhando com carteira registrada no país, inclusive funcionários públicos, né? Setor público e privado. A lei de cotas cabe 1.200.000 pessoas nela. Quer dizer, 27 anos depois de criada, a lei de cotas está sendo cumprida em menos de 1/3 dela. Vamos pegar o outro lado da história, vocês me permitem aqui. O que é? É o preconceito da indústria, do comércio, de admitir essas pessoas? Essa pessoa, ela se sente acuada de procurar uma colocação profissional? O que a gente pode dizer? Tem os dois lados ou não? Com certeza, mas vamos ver, nós estamos falando de barreiras na sociedade, barreiras de atitude. Porque uma coisa é uma rampa, né? Eu vou lá, olha, eu tenho uma rampa, transformo uma guia de calçada em rampa. Transformo uma escada em rampa. Uma coisa é resolver o problema da rampa, e o outro, a gente é mudar as nossas atitudes, né? Como a gente olha
a outra pessoa diferente de nós. Porque vai imaginar, eu tenho um contingente de 2.800.000 pessoas com deficiência com ensino superior completo. Quantos estão trabalhando com carteira registrada? 60 mil. 2.800.000 pessoas. Isso são dados públicos, né? Caramba. Quer dizer, o sujeito vai, de alguma maneira, ele vai se formando, ele vai lutando para melhorar a sua projeção de trabalho, de escolaridade, para ter, vamos dizer, um norte melhor na sociedade. Quando ele está preparado para aquela profissão que se formou, muitas vezes a vaga oferecida é para uma profissão ou um trabalho de nível inferior ao que ele é. Então, são absurdos que temos que enfrentar. E isso é muito claro quando a gente olha grandes números nacionais. Porque há um preconceito de que a pessoa com deficiência não vai dar conta do recado. Entendi. Quando, há muitos anos atrás, se olhava, por exemplo, para a mulher, fala, não, a mulher não vai poder trabalhar em cargos de gerência, de direção, porque ela não vai dar o mesmo resultado. E está provado que as mulheres estão muito mais preparadas, inclusive em anos de escola, muito mais preparadas que os homens. E ainda tem dificuldade... barreiras enormes, né? A cor da pele, né? A cor da pele, muitas vezes, barra as pessoas de ocupar cargos importantes. A gente conhece, tem empresas que mexem com o público, muito com o público direto, que faz questão de não ter pessoas negras no contato direto com o público. É um absurdo isso, quer dizer, a cor da pele vai garantir maior ou menor qualidade não. E metade da população, né, um pouquinho mais da metade da população, quando declara os dados no censo demográfico, declara que a cor da pele não é branca. Né? Então, e em relação às pessoas com deficiência, a gente tem muito disso. Quer dizer, você tem a pessoa preparada para o mercado de trabalho, para a função que ela está preparada, então hoje os estudos mostram isso, mas a barreira do preconceito vai impedindo com que essa pessoa consiga ter um trabalho decente. Agora, onde está a barreira? É a empresa? Também agora, porque a empresa é constituída de pessoas. Sim. Então, são as pessoas que estão na empresa. No recrutamento e seleção. Exatamente, estão nos órgãos de recrutamento, estão nos sindicatos. Que, olha, eu sou de movimento sindical há muitos anos. Né? Quantos sindicatos, de fato, porque falar, mas olha, o patrão não cumpre a lei é fácil. Mas quantos sindicatos estão, de fato, trabalhando com seus trabalhadores, com a sua categoria, para mostrar esses aspectos de atitude em relação ao preconceito? Pouquíssimos. Então, sindicatos, órgãos de governo. Tá? Eu vejo, por exemplo, sistemas de fiscalização por falta de gente. Né? Quer dizer, hoje, fiscalização de lei de cotas nas empresas caiu muito porque não tem gente, está sumindo, né? O Ministério do Trabalho está definhando por falta de concurso público. Mas quando tem poucos fiscais, eu já não designo gente para fiscalizar lei de cotas, porque fala, lei de cotas aqui para mim não é prioridade. Então a gente acompanha esse debate, né? Ligado à empresa, ligado a sindicatos, ligado aos órgãos de fiscalização, ligados muitas vezes às entidades que atuam com pessoas com deficiência, que não conseguem perceber que essas pessoas, dignidade para elas, é sair debaixo da asinha daquelas associações e estar podendo trabalhar. Isso é bom, tanto para a entidade como para a pessoa. Mas às vezes a gente descobre essas dificuldades, né, que levam assim, a pessoa a poder ir para o trabalho e chegando dentro do trabalho. Aí, que é o importante, ser bem acolhida. Certo. O que é um bom acolhimento? Ter o seu colega de trabalho que consiga entender as dificuldades naturais que ela tem por conta da deficiência, mas particularmente o potencial que essa pessoa pode desenvolver no seu dia a dia. Claro. 11h18, falando hoje sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ô Alex, você deu um número aí que, dentre as pessoas que têm deficiência, estão em condições de irem para o mercado de trabalho, entrarem no mercado de trabalho, apenas 418 mil têm carteira assinada.
A empresa muitas vezes olha para esse número, né? A indústria, a quem está admitindo essa pessoa, eu já estou cumprindo a minha cota. E quando a pessoa entra na empresa, existem condições de trabalho para ela ali? O Clemente acabou de falar, inclusive, em preconceito, que ela muitas vezes não vai alçar posições superiores, de direção, muitas vezes da empresa, gerenciamento, porque há um preconceito. Como é que vocês têm visto isso dentro, após a carteira assinada lá dentro? Pois bem, a gente procura muito trabalhar essa questão da inclusão social das pessoas, com deficiência ou sem deficiência. Tá. O que a gente tem percebido que as principais barreiras, primeiro, para a contratação são as barreiras atitudinais, que é a discriminação, o preconceito, como foi bem dito aqui pelo Carlos Aparício Clemente, né? Alheio a essas primeiras barreiras que tem para a efetivação da contratação, muitas vezes as empresas contratam as pessoas só para cumprimento da lei de cotas. Da cota. E para nós, isso não é fazer inclusão. Contratar a pessoa pura e simplesmente para cumprir a legislação e deixar a pessoa ali exercendo cargos menores, às vezes contratar a pessoa, ela está ali no seu quadro de profissionais, mas ela não está ali presencialmente dentro da empresa. Isso para nós não é praticar a inclusão. Quer dizer, apesar de ser uma atitude positiva, de estar cumprindo a lei de cota, não é o que vai garantir realmente o acolhimento da pessoa, a inclusão, né? Exatamente. E aí a gente tem que ter um olhar mais amplo para o mundo do trabalho, dentro das empresas e também para a sociedade, quando a gente fala de inclusão social. As pessoas, para elas terem garantido plenamente a sua inclusão, é necessário que ela tenha acesso a tudo. Então, uma pessoa que não tem deficiência, aonde que a pessoa vá, uma pessoa com deficiência deve ir. Inclusive, no mundo da educação. Se a gente pegar, por exemplo, a formação de professores, a formação de gestores de recursos humanos, ou gestão de pessoas, como hoje o pessoal costuma dizer. Se você for olhar a grade do curso, pouco ou nada existe sobre o tema da inclusão. Então, até a educação, o acesso dessas pessoas com deficiência ao mundo da educação, mas as pessoas, na sua formação, para fazer a inclusão social, nós temos uma deficiência muito grande, né? Então, se for pegar especificamente os cursos de formação, pouco ou nada se fala sobre inclusão social. Isso é algo que precisamos aperfeiçoar, precisamos melhorar. Então, a inclusão ela tem que ser na sua totalidade. Né? Então, volto a dizer que na inclusão social, o Brasil ainda está dando passos tímidos. Porque a lei de inclusão é de 2015, né? Então, a lei brasileira né, de inclusão. Então, os passos são muito lentos ainda, né, Clemente? Apesar de existir uma certa consciência na sociedade, não sei como dizer isso. Olha, falta atitude. Mudou muito, a lei avançou muito. Você tem quantos anos de militância, né, nessa questão? Em relação à pessoa com deficiência, a gente tem trabalhado isso desde 2001. Tá? Então, hoje, a maior parte do meu tempo 17 anos de já. estudar o assunto, discutir o assunto com pessoas de áreas diferentes, com órgãos públicos. Né? Hoje, eu estou trabalhando muito discussão com órgãos públicos, federais, estaduais, mas muito assim dentro do movimento de pessoas com deficiência. O que a gente percebe é que tivemos avanço enorme. Aqui em Osasco, você pegar o passado, a Câmara de Vereadores da cidade não tinha uma rampa para entrar uma pessoa, por exemplo, em cadeira de rodas. Aconteceu uma audiência pública no ano de 2001. Quem salvou com pessoas com deficiência, quem salvou aquela audiência pública foi um guardador de carros que fazia bico na frente da Câmara. Nossa. Que ele percebeu que chegaram pessoas em cadeira de rodas, ele arrumou uma tábua numa obra em frente à Câmara e aquela tábua virou uma rampa, as pessoas puderam entrar. Hoje está mudando
está mudando muito, então, mas a lei brasileira da inclusão, ela dá uma visão muito legal. Mas qual é a grande visão? É quando está todo mundo junto e misturado. Então, a inclusão acontece ou no trabalho ou na sociedade quando a gente estamos fazendo junto as coisas, mas pessoas com e pessoas sem deficiência juntas. Tem um lema internacional das pessoas com deficiência que é uma frase: nada sobre nós sem nós. E eu vejo, às vezes, julgamentos, vejo escritos em relação à pessoa com deficiência, que quem está escrevendo, quem está julgando, é juiz de primeira instância, desembargadores, estão escrevendo besteira. O cara não sabe do que ele está falando ao se referir pessoas com deficiência. E como a gente também está escrevendo sobre isso, a gente vai ter a oportunidade também de relatar nos escritos essas, vamos dizer, essas aberrações jurídicas, né? Então, vou pegar um exemplo muito prático, tá? O exemplo deles, assim, da desinformação. Em São Paulo, alguns anos atrás, o Tribunal Regional do Trabalho, numa decisão de um processo, de uma multa que uma empresa recorria contra a lei de cotas, ela foi multada pelo Ministério do Trabalho por não cumprir a lei. Aliás, a primeira multa no Brasil por descumprimento da lei de cotas aconteceu em Osasco. 16 multas no mesmo dia, em março de 2003. As primeiras multas no país. A lei estava para completar 12 anos. Mas uma juíza, uma desembargadora, decidiu numa ação que pessoa cega não consegue trabalhar em teleatendimento, era uma empresa voltada em teleatendimento que recorria, afirmando no seu despacho que uma pessoa cega não conseguiria ler telas de computador para fazer o seu trabalho. Ela escreveu isso, então é sentença. A juíza errou. Muita gente naquele momento, já há mais de 10 anos, cegos, já trabalhavam na área de teleatendimento, e quem dava aulas, um dos professores no Brasil, já fazia 10 anos, era cego, nasceu cego, do Senai em Itu. Mas no mesmo momento que a desembargadora fazia essa decisão, ela não sabia que ela tinha um colega do mesmo nível dela, desembargador cego, no Paraná, né, que é o juiz Dr. Ricardo Tadeu, que era representante do Ministério Público do Trabalho e virou desembargador do Tribunal Regional do Trabalho no ano de 2009. Quer dizer, então, imagina uma desembargadora pensar que alguém não consegue mexer em tela de computador, sendo que um colega seu está julgando e, com certeza, não julgaria de forma o besteirol que ela fez. Eu escrevi muito sobre isso a partir daquela época. Ela proferiu uma sentença sem ao menos fazer qualquer tipo de consulta para qualquer especialista que fosse, então. Ela não sabia do que estava falando, ela não ouviu uma pessoa cega para dar alguma opinião. Hoje o tribunal Tribunal Regional do Trabalho tem uma comissão de acessibilidade e tem pessoas cegas que dão dicas para os juízes não, vamos dizer, darem tanta bola fora como faziam há 10 anos atrás. Tudo bem, 11 horas, 27 minutos. Eu queria dar um recado antes de nós continuarmos com o nosso bate-papo aqui a respeito da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Um bate-papo sobre o vestibular Unifiel. Você tem até hoje, dia 9, hoje é dia 9 de agosto, para fazer a sua inscrição para o vestibular de agosto. Você pode fazer essa inscrição no site, é gratuita a inscrição. Entra lá no site www.unifiel.br e você vai ter uma série de cursos lá que você pode se inscrever para prestar o vestibular agora no meio do ano. É direito, fisioterapia, psicopedagogia, vários cursos tecnólogos. Então, entra lá e dá uma olhadinha, você vai ver que é muito fácil fazer a inscrição para o vestibular Unifiel. Unifiel, aqui você tem vários tipos de bolsa que você pode requerer, então não perde essa oportunidade não. Você que está pensando aí em cursar nível superior ou mesmo fazer uma pós-graduação, vai lá no unifiel.br e faça a sua inscrição gratuita.
11 horas 28 minutos. Eu vou pedir para o Domingos para nós irmos para um breve intervalo e já voltamos mais com o nosso programa Unifiel 60 Minutos. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD, quem acredita, doa. Os agentes públicos não podem nomear, contratar, demitir sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público e funcionários comissionados. Estão proibidas também nomeações para cargos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse período, não é permitido convocar concursados. Também fica proibida a contratação de shows pagos com dinheiro público e nada de comparecer a inaugurações de obras públicas. Olá, ouvintes! Eu também faço parte da programação da Nova Difusora 1540 AM. Programa Marcos, Alemão e Amigos, de segunda às sextas-feiras, das 4 às 5 horas da tarde. Com muita música, notícia e prêmios. Participem! Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Muito bem, voltamos, 11 horas 31 minutos, voltamos com o Unifiel 60 minutos, hoje falando a respeito da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nós temos dois experts aqui, que são do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, o Carlos Aparício Clemente e o Alexandro Ferreira da Silva. O Clemente, nós comentávamos agora há pouco a respeito de uma audiência pública que acabou sendo realizada de uma maneira assim, sugênere, porque não tinha nem rampa de acesso para os cadeirantes participarem da audiência pública na Câmara Municipal. Existe alguma legislação especificamente de Osasco que trata da questão da inclusão, Clemente? Tem, né? A primeira foi ali, né? A primeira foi em 2001, era uma legislação que previa isso, foi desde setembro de 2001, previa que tinha que acontecer acessibilidade arquitetônica nos espaços públicos e de uso público, né? E que na época o pessoal falava a lei de quebrar as calçadas para fazer rampas. Mas tem aquela legislação, depois foi evoluindo. Hoje, em 2004, nós tivemos um avanço nacional importante em termos de definir regras para
regras prevendo prazos de acessibilidade em várias áreas, na comunicação, redefinindo o que era a pessoa com deficiência, uma mudança ali, mas também prevendo que as pessoas, um prazo para que todo mundo se adaptasse às novas regras. Claro, valia para o Brasil, valia para Osasco, e nós tivemos agora, depois, um novo avanço com a Lei Brasileira da Inclusão, tivemos um novo avanço que vale para Osasco. No meio do caminho, Osasco teve uma atitude importante, né, que o Alex até comentava agora de pouco, que é em relação a um programa nacional que teve um plano chamado Viver Sem Limites, que previa, na verdade, ampliar o espaço da pessoa com deficiência na sociedade a partir do momento que derrubasse barreiras para essas pessoas. Então, vários municípios, né, precisavam fazer ajustes municipais, né, discussões municipais, planos municipais do Viver Sem Limites. Osasco fez, né? Foi um dos municípios que abriu uma discussão, ouviu entidades de alguma maneira e publicou esse material. O material é um projeto, então, que saiu da Câmara Municipal, então é uma lei que vem da Câmara Municipal, mas com muito, vamos dizer, incentivo do Executivo, que está aí para ser colocada em prática, né? Ela foi aprovada no final do governo anterior, do governo Lapas, né? Então mas é uma lei da cidade, não é do Lapas, que está para ser, esperamos que seja de fato colocada em prática pela atual gestão, porque é uma lei, e lei é para ser cumprida para todos. Quais os principais tópicos dessa lei, os artigos que ela prevê? O importante dela é o acesso das pessoas, mas muito acesso, por exemplo, à área da saúde. Havia uma demanda, uma reclamação muito grande das pessoas, de familiares de pessoas com deficiência, de não conseguir usar espaços públicos da área da saúde para acompanhamento de saúde. Entendi. Uma outra questão em relação à educação, né? De fato, ter uma garantia de educação plena, com igualdade de condições com as demais pessoas. Na área da educação, a gente tinha um problema, estava escola especial antigamente, não, as pessoas com deficiência ficavam, vamos dizer, confinados numa escola especial, né? Mas na escola regular, onde as pessoas estavam, nas outras escolas, havia assim, uma dificuldade de abrir vagas para as pessoas com deficiência ali. Então, o Plano Viver Sem Limites Municipal, ele dá um olhar sobre isso, e eu percebi isso no ano passado, quando a Secretaria de Educação do Estado, a regional aqui conversando com a gente, mostrou um problema, falou, olha, nós estamos começando a receber alunos com deficiência nas escolas do município de Osasco, e os professores não sabem o que fazer com essas pessoas, então é necessário a gente pensar estratégias de envolver, de fato, uma capacitação dos professores para isso, mas a gente já vê que isso já é fruto dessa mudança que veio do Plano Viver Sem Limites. Que ótimo que o município está tentando buscar formas alternativas de fazer essa inclusão, né? Imagino que deve começar inicialmente pela parte física. O que é a parte física? Coloca acessibilidade, coloca uma rampa, coloca, como é que chama aquelas corrimões para pessoa, banheiros de acessibilidade, mas aí depois tem a questão pessoal, a questão social de inclusão, não é isso? No caso dessas barreiras físicas, as físicas, né, a luta da escada pela rampa, a luta do desenho universal. O desenho universal é uma teoria bacana que, assim, onde passa uma pessoa com deficiência, por exemplo, numa cadeira de rodas, passa todo mundo, passa uma maca, passa uma maca, passa uma mãe carregando, um pai carregando um carrinho de bebê, e uma pessoa idosa anda por ali, quer dizer, então há espaço para todo mundo. Essa ideia do desenho universal, a gente já percebe que em alguns prédios públicos já existe em Osasco, né? Por exemplo, lá na Suécia, né, já faz muitos anos, já faz mais de 30 anos, que é proibido fazer portas com
distância menor que 80 centímetros. Porque é uma, vamos dizer, uma burrice. Você está numa casa hoje, daqui a pouco, com o tempo, essa pessoa que está na mesma casa pode ficar numa condição de ter que se locomover em cadeira de rodas e ter que quebrar a parede para ampliar a passagem. E parece que tem uma legislação agora que as construtoras vão ter que fazer isso. Tem, né? É isso, né? Tem. Nas novas legislações que vêm vindo, já apontam isso desde 2004. Vem apontando, a Lei Brasileira da Inclusão fortalece demais isso. Então, quer dizer, há um espírito de envolver esse quase um quarto da população brasileira, na verdade, de estar todo mundo junto e misturado. Pois não, Alex. Bom, se vocês me permitem, o Plano Municipal Viver Sem Limite, aprovado em 2016 aqui na cidade de Osasco, é uma lei, como bem disse o Carlos Aparício Clemente, é a Lei 4757 de 2016. Quer dizer, você que quer acessar a lei é 4757. Vai lá, dá um Google lá, Lei Municipal de Osasco. Isso, Lei 4757 de 2016. Por se tratar de um plano, esse plano tem lá suas diretrizes, suas estratégias e, obviamente, as metas para o seu cumprimento. Então, ele é um plano municipal de governo, ao que parece ser, foi sancionado no final do governo do Jorge Lapas. Por ser uma lei municipal, obviamente, as gestões posteriores devem observar. E aí me veio à memória, quando vocês falaram de um episódio que infelizmente aconteceu na Câmara Municipal de Osasco, onde teve uma audiência pública, e aí, por falta de acessibilidade no local, foi necessário uma pessoa pegar no colo um cadeirante para que ela pudesse participar da audiência pública. Olha, nós estamos em 2018, no primeiro semestre, aqui na cidade de Osasco, era para acontecer uma audiência pública para tratar de mobilidade urbana no município. Era para acontecer na Câmara Municipal de Osasco, não aconteceu por falta de acessibilidade. Olha. E aí foi feito lá no Paço Municipal. E não faz muito tempo, o prefeito da cidade, ele começou a adotar um sistema de ficar ouvindo a população de tempos em tempos. Era algo como um café da manhã com o prefeito, algo similar. E aí ele percebeu o seguinte, falou assim, olha, mas está vindo várias pessoas, etc., mas o que está acontecendo que praticamente não há uma participação de pessoas com deficiência? O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Osasco acabou até alertando, falou, olha, não é só a Câmara Municipal de Osasco que não tem acessibilidade. O entorno do Paço Municipal também tem as suas deficiências quanto à mobilidade. E aí foi percebido que sequer tinha rampas. Então, por exemplo, o cadeirante não usava os serviços públicos porque não tinha acesso a eles, acessos físicos. Né? E aí, a partir dessa indicação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o governo atual, em torno ali do Paço Municipal, criou melhorias no tocante à acessibilidade. Se permite, olha que interessante. Não, aí eu olho assim para a nossa própria casa, né? Assim, o sindicato. Alguns anos atrás, se organizava um seminário com trabalhadores, então não se preocupava com essa questão. Hoje, da acessibilidade. Hoje você faz. Por quê? Porque as pessoas com deficiência estão entrando nas metalúrgicas. No metalúrgico, né? Tá. Hoje nós fazemos bastante seminários para temas, né? Reivindicando salário, reivindicando condições de trabalho, mas seminários gerais. Hoje vai fazer o encontro, há uma preocupação de, olha, vai ter gente com deficiência auditiva nesse encontro? Tem algum metalúrgico surdo que está se inscrevendo? Se tiver e tiver notícia, o organizador do encontro, a gente tem vários locais de encontro, o organizador requisita o intérprete de Libras para estar ali. Hoje, vai fazer o encontro, o sujeito observa se o espaço é acessível, por exemplo, para a pessoa conseguir chegar na cadeira de rodas sem precisar ser carregado. E é legal que, de alguma maneira, foi
pressionando nós mesmos, da direção do sindicato, para observar essas questões. Então, vai ter banheiro, vai ter, ou o banheiro está adequado para receber, eu vou ter o intérprete de Libras ali. Então, o sindicato, com isso, já contratou, olha, para ter uma ideia, nós estamos em 2018, já tem um intérprete de Libras trabalhando como funcionário do sindicato há 2005 para cá. 13 anos. Poxa vida. Já, vamos dizer, atendendo parcialmente demandas desse público que vinha na sede do sindicato, das suas coisas normais, vinha na cooperativa de crédito, vinha no departamento jurídico, vinha no departamento médico, e precisava conversar, a pessoa surda, precisava conversar, o pessoal não sabia como. Ele contratou uma pessoa que, claro, faz outras tarefas, trabalha com a gente no espaço da cidadania, mas uma das missões é, vamos dizer, dar suporte nessas questões e em portas de fábrica, assembleias que o sindicato faz, em alguns momentos onde tem concentração de pessoas surdas, o sindicato leva um intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais, leva para a porta de fábrica para fazer a comunicação chegar às pessoas surdas. É interessante, é novidade para nós, mas é uma novidade que já tem 13 anos e o sindicato já tem 12 pesquisas seguidas sobre o assunto. É uma novidade velha até, né? Fica aí a dica até para os governantes, né, prefeitos, vereadores, na hora que vai organizar um evento, que vai ter a participação da sociedade, da população, seja uma inauguração de algum equipamento público ou alguma coisa que a prefeitura, a Câmara vai promover, tem alguém com atitude ali no grupo? Olha, aquela atitude de observar. Olha, tem pessoas que têm deficiência auditiva, visual, então pensa alguma coisa quando for elaborar o evento que abranja todas essas questões, para que a sociedade realmente participe e seja incluída, né? 11 horas e 45 minutos, você tocou na Suécia, né? Você falou um pouco da Suécia. Como é que tá? A gente sabe que existe a Organização Internacional do Trabalho e ela está afeita a essas questões da inclusão de pessoas com deficiência? Tem algum trabalho realizado nesse sentido, Clemente? Sim, a questão da deficiência hoje é um problema internacional. Há toda uma preocupação internacional por conta do poder, vamos dizer, não só do lado humano, né, das pessoas, mas também do que representa economicamente, né, para qualquer país, o potencial das pessoas com deficiência para o trabalho e para o consumo, para o uso de equipamentos públicos, o uso de necessidades, vamos dizer, de materiais de reabilitação e assim por diante. A convenção, a ONU, Organização das Nações Unidas, fez uma convenção internacional no ano de 2006, prevendo, então, que é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, prevendo regras. O Brasil ratificou essa convenção em 2008 e, para o Brasil, ela está no mesmo nível da Constituição, não está como lei ordinária, está no mesmo plano da Constituição brasileira. Então, a ONU tem iniciativas interessantes. A Organização Mundial da Saúde fez um relatório importantíssimo, que é o Relatório Mundial da Deficiência, do ano de 2011, quando se atingiu 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, 1 bilhão de pessoas, então, e ali 15% da população mundial tinha deficiência. A Organização Internacional do Trabalho fez duas coisas recentes, né? Uma pesquisa mundial sobre como os sindicatos estão tratando o tema da deficiência nas suas bases. Os sindicatos de países diferentes, pode estar no continente brasileiro, africano, europeu e assim por diante, mas asiático, mas ela fez um estudo mostrando o que está se fazendo, e no estudo foi muito interessante, ele foi traduzido para o país no ano passado. O estudo mostrava que os mesmos problemas que a gente tem por aqui, também tem no mundo. Quer dizer, uma parte dos sindicatos, quando olha a questão da pessoa com deficiência, fala: isso não é meu problema, né? Porque eu tenho outros problemas maiores aqui.
uma outra parte olhava a pessoa com deficiência com um olhar assistencialista, olha, eu vou fazer alguma coisa por ela, e uma parte dos sindicatos do mundo inteiro olham as pessoas com deficiência, mas já com a pessoa, um sujeito de direitos, onde ele tem deveres, obrigações, e a gente tem que quebrar as barreiras, não só da barreiras de arquitetônica, mas principalmente barreiras atitudinais. A gente teve a oportunidade de estar na finalização desse trabalho na Suíça, né? Foi feito em maio a finalização do trabalho, depois isso se transformou na pesquisa, e essa pesquisa foi lançada no Brasil em setembro, e na própria Suíça, onde fica a sede da OIT, foi lançada em dezembro do ano passado. Então ela fez isso para trabalhadores. Já a OIT, junto com a ONU, fez um estudo para as empresas, né? Foi um estudo internacional com grandes empresas transnacionais, prevendo um guia prático para as empresas incluir pessoas com deficiência. Então, vou dar um exemplo que a gente viu ali. Uma empresa, por exemplo, empresas na França. O pessoal dá o exemplo, Carrefour. Tá? Carrefour é uma empresa mundial, ela tem plantas no mundo inteiro. A legislação na França prevê que o Carrefour tem que ter 6% de pessoas com deficiência aos quadros. A legislação francesa é 6% de pessoas com deficiência em empresas, e as empresas a partir de 20 funcionários. Mas no Carrefour, 6%. O Carrefour tomou uma decisão com o Sindicato de Trabalhadores do Carrefour de levar os 6% no mundo inteiro. Então, isso está levando, isso foi anunciado nesse encontro que nós estávamos participando lá em maio. Isso lá em agosto do ano passado. O encontro foi em maio. Foi em maio. Tá. Né, lá. O Carrefour brasileiro, após essa postura lá na OIT, o Carrefour brasileiro está discutindo com os vários sindicatos de trabalhadores e patronais ligados às suas bases, onde ele tem plantas, para fazer ações concretas e ampliar não só a empregabilidade, mas derrubar mitos e preconceitos nos locais de trabalho. E está fazendo nos próximos dias um encontro inclusivo, organizado, incentivado pelo Instituto Carrefour. Então, são práticas bacanas que você pode colocar que dá certo num local, que de repente isso pode dar certo em muitos locais. Então, a OIT, ela funciona um pouquinho como essa propagadora, porque por trás dela ela é tripartite, tem empregados, empregadores e governo. Né? Pena que aqui no Brasil patina muitas coisas nessa área, mas as ideias são muito boas. Claro, é sempre bom ir fomentando as ideias, e a gente vai ficando atento àquelas empresas que realmente participam aqui. E vamos usar a palavra de ordem que já usamos aqui no programa desde o início, atitude. Se as organizações... Claro que por trás das organizações existem pessoas. Então, se a pessoa não tiver atitude, ela não vai passar essa atitude para a empresa qual ela representa ou onde ela trabalha, né? Então, a atitude é a palavra de ordem. É isso? Isso, Júlio. E se o ouvinte aqui do programa Unifiel 60 Minutos quiser ter acesso a essa pesquisa da OIT, ou obter mais informações acerca de todo o material que é produzido pelo Espaço da Cidadania, permita-me deixar aqui o endereço eletrônico. Não, Alex. O site do Espaço da Cidadania é ecidadania.org.br. Quem quiser ter acesso ao material, nós temos a versão em PDF, que a gente pode até transmitir. Puxa no site dele. Ou puxa no site, ou pode fazer a solicitação por e-mail. O e-mail é ecidadania@ecidadania.org.br. Muito bom, muito bom. Esse telefone vai deixar também ou não? Claro. O telefone do Espaço da Cidadania é 3685-0915.
3685-0915. Esse é o telefone do Espaço da Cidadania. Você pode obter mais informações a respeito da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Se permitisse uma coisa muito curta, muitas vezes as pessoas, quando falam em incluir no trabalho pessoas com deficiência, ficam olhando leis, ficam olhando dificuldades, imaginando dificuldades. O sindicato tem mantido uma pesquisa por 12 anos seguidos, ele faz sempre no mês de dezembro, junto com o Ministério do Trabalho, e essa pesquisa tem demonstrado que cada vez mais aumenta o número de empresas metalúrgicas cumprindo integralmente a lei de cotas. Mas uma coisa que a gente percebe, porque estamos acompanhando isso, as empresas que mais cumprem a lei são as empresas as maiores e são as empresas onde as pessoas com deficiência trabalham com mais alegria. A gente percebe que a pessoa tem gosto de trabalhar naquela empresa e aí os próprios colegas de trabalho ficam contagiados com isso. Até a produção aumenta. Quem aposta na inclusão ganha muito em relação assim, a toda a coletividade que está em volta das pessoas com deficiência. A gente tem percebido isso nos depoimentos dos empresários, não para nós, mas para a imprensa. Eles falando bem, falando como foi bom para a empresa ele ter incluído. Então é muito interessante, a gente tem percebido isso, não é geral, mas nós temos percebido isso nas empresas, que de fato há filas de contratações, essas empresas, é muito legal o ambiente que está gerado para trabalhadores e para o próprio empregador. Muito bem. Na questão pessoas com deficiências no mercado de trabalho, a inclusão dessas pessoas, a palavra de ordem é atitude. Quero agradecer imensamente o Carlos Aparício Clemente e o Alexandro Ferreira da Silva, que são experts no assunto, mas mais do que tudo, tem atitude para continuar na luta, na defesa dessas pessoas, incluindo sempre, trazendo elas mais para perto da sociedade, para que elas possam realmente desfrutar a vida que Deus lhe deu. 11 horas e 55 minutos, estamos chegando ao fim de mais um programa Unifiel 60 Minutos. Um grande abraço e até amanhã às 11 horas.